Olá pessoal, tudo bem? Esta é a segunda aula de revisão da disciplina de processos metalúrgicos. Nesta aula, nós vamos ver os principais aspectos da conformação a quente e a frio, as principais diferenças e ainda as três variáveis que mais influenciam nos processos de conformação. As três variáveis, como vocês podem ver, são a temperatura, a taxa de deformação e a estrutura metalúrgica do material. Iniciando então pela temperatura, a temperatura é um dos fatores mais importantes para os trabalhos de conformação. É a temperatura que vai definir para a gente se o trabalho que estou realizando é um trabalho a quente ou um trabalho a frio. No trabalho a quente, a deformação ocorre em condições de temperatura e taxa de deformação que permitem que os processos de recuperação estejam presentes. No trabalho a frio, a deformação é realizada em condições de temperatura em que esses processos de recuperação não estão presentes ou não são efetivos. As diferenças citadas nos slides anteriores se apresentam aqui na forma desta figura. Nós vemos aqui dois processos de laminação. Na parte superior da figura, um processo de laminação a frio, na parte inferior, um processo de laminação a quente. Na parte superior, na laminação a frio, nós vemos que a estrutura inicial do material, que se apresenta com grãos praticamente arredondados, após sofrer a deformação imposta pelos cilindros, os grãos ficam com sua forma achatada e alongada, permanecendo assim até outras etapas do processo. Na parte inferior da figura, nós vemos o material que foi previamente aquecido em um forno e está sofrendo o processo de deformação ainda aquecido. Num primeiro momento, ao passar por entre os cilindros, os grãos do material se achatam e se alongam para logo em seguida sofrerem o processo de recuperação ou recristalização, como nós vamos ver nos slides a seguir, e recuperando a sua forma arredondada. Isto é característica do processo de laminação a quente. No trabalho de conformação a quente, o encruamento e a estrutura distorcida dos grãos, que foi produzida pela deformação, ela é rapidamente eliminada e novos grãos se formam, grãos esses livres de deformação, ou seja, grãos esses que podem sofrer novas deformações em processos posteriores. O trabalho a quente ocorre a uma tensão essencialmente constante, ou seja, como não há a presença do encruamento, não há necessidade de tensões ou esforços maiores ao longo do processo para compensar esse encruamento. Como o encruamento não está presente, a tensão é praticamente constante durante o processo. E também, como a tensão de escoamento plástico para iniciar essa deformação no material decresce com o aumento da temperatura, a energia necessária para deformar o material é geralmente muito menor do que para o trabalho a frio. Essa informação pode ser confirmada pelo gráfico que eu apresento a vocês, onde nós temos três ensaios de tração, tensão, deformação, com três curvas efetuadas a temperaturas diferentes. A temperatura mais baixa é a T1, a T2 um pouco maior que T1 e a T3 ainda um pouco maior que T2. Reparem na situação, na posição das curvas. A curva T1 está com limites de tensão maiores para as deformações desejadas e também limite de escoamento mais alto. À medida que eu vou aumentando a temperatura, a tensão necessária para deformar o material diminui, assim como o seu limite de escoamento. Da mesma forma, nesse outro gráfico que apresenta para nós a variação da tensão de compressão com a deformação em função da temperatura para um aço de baixo carbono, nós podemos ver que para as curvas de temperatura menor, ou seja, as curvas superiores no gráfico, a tensão necessária para comprimir o material aumenta à medida que a deformação acontece.
Já para as curvas menores, para as curvas com temperaturas menores na parte inferior do gráfico, temperaturas na faixa de 800 a 1000 graus, reparem que não há aumento da tensão necessária para deformar o material ao longo de todo o processo, o que significa para nós que o material está recristalizando durante o processo de deformação. Falamos várias vezes que é a temperatura que define se meu trabalho é a quente ou a frio. Mas não é uma temperatura qualquer. É a chamada temperatura de recristalização. É essa temperatura que vai dizer para nós se o processo que está sendo realizado é a quente ou a frio. A temperatura de recristalização não é característica do material, assim como a temperatura de fusão, por exemplo. A temperatura de fusão de um metal, por exemplo, o alumínio, vai ser sempre a mesma, independentemente da situação em que o material se apresente. Já a temperatura de recristalização sofre uma forte influência devido ao histórico que aquele material sofreu. Ela é fortemente dependente da energia de deformação a frio, energia essa que se acumula nos processos anteriores ao que o material foi submetido. Ou seja, quanto maior a deformação que o material sofreu anteriormente, mais fácil ele vai recristalizar. Menor será a temperatura de recristalização necessária para o material sofrer esse processo de recristalização. Isso pode ser acompanhado pelo gráfico que eu apresento a vocês, um gráfico de temperatura de recristalização em função do percentual de trabalho a frio para o ferro. É fácil ver que, à medida que eu deformo o material anteriormente, menor é a temperatura de recristalização necessária para esse processo acontecer. Vejam que deformações na faixa entre 0 e 10%, eu tenho o material recristalizando a 850 graus, aproximadamente. Já materiais que foram fortemente reduzidos, 50%, 60% de redução, a temperatura de recristalização cai para valores na faixa de 480 a 490 graus Celsius. Isso demonstra para nós que a energia que o material acumulou na deformação a frio auxilia o material a recristalizar. Como curiosidade, eu apresento aqui para vocês as temperaturas de recristalização do chumbo e do tungstênio. O chumbo é um material que recristaliza a temperatura ambiente, ou seja, temperaturas de 25, 27 graus são suficientes para o chumbo e o estanho recristalizarem. Ou seja, eu consigo deformar o chumbo à temperatura ambiente sem que ele apresente o encruamento. Já o tungstênio, trabalhado a 1100 graus, temperatura bastante alta, não recristaliza, pois a temperatura de recristalização do tungstênio é muito superior a esse valor. Dessa forma, o trabalho a quente apresenta algumas vantagens para nós. Pela ação da temperatura, torna-se menor a necessidade de energia para deformar o material. E também o material apresenta um maior escoamento plástico sem a possibilidade de surgirem trincas que fazem o material falhar durante a deformação. Aumento da capacidade do material para escoar sem se romper, ou seja, eu aumento a ductilidade do material. As heterogeneidades presentes nos lingotes fundidos são rapidamente eliminadas ou diluídas ao longo de todo o material. A temperatura favorece a difusão dessas heterogeneidades. E também, se houver no material bolhas de gás ou porosidades, elas podem ser caldeadas pela temperatura e pela deformação. Por fim, a temperatura favorece o aumento da ductilidade e a tenacidade do material deformado a quente, quando comparado ao mesmo material com estrutura de fundição. Mas também há desvantagens provocadas pela temperatura.
Devido a isso, eu preciso de equipamentos especiais, como fornos, manipuladores e também um gasto adicional de energia para aquecer as peças. As temperaturas podem ocasionar oxidação e descarbonatação no material quando se trata de aços. Como as peças são aquecidas em fornos sem atmosfera protetora, elas podem sofrer oxidação e descarbonatação pela presença do oxigênio no ambiente desses fornos. Materiais reativos, como o titânio, são severamente fragilizados pelo oxigênio, e esses materiais precisam ser aquecidos em fornos com atmosferas protetoras. Isso se torna um pouco mais fácil, porque normalmente peças feitas com titânio não são peças muito grandes, portanto não precisam de fornos muito grandes. Um bom acabamento superficial é difícil de se obter pela presença da oxidação no material. As tolerâncias são maiores por causa da dilatação e contração do material pela temperatura e também pelos óxidos que se formam durante o processo. As propriedades dos metais não são uniformes, pois materiais ou peças muito grandes, a deformação nas camadas superficiais dessas peças são bem maiores, portanto diferentes, da região central dessas peças. Devido à temperatura, o desgaste das ferramentas é maior e a lubrificação é praticamente impossível nesses processos. Algumas transformações acontecem no material quando este é submetido às temperaturas de recozimento. Inicialmente, o material sofre uma etapa de recuperação. Nessa etapa, as discordâncias começam a se mover, favorecidas pela difusão atômica e pela temperatura presente, e com esse movimento acontece uma diminuição no nível das tensões internas armazenadas no material. Tensões essas provenientes da deformação a frio que o material sofreu anteriormente ao recozimento. Ainda nessa etapa, devido ao movimento das discordâncias, uma pequena redução no número delas e um rearranjo estrutural acontece dentro do material. As propriedades físicas, como a condutividade térmica e elétrica, voltam ao estado original do material, correspondente ao material não deformado. E esta alteração nas propriedades são praticamente as únicas que conseguimos observar. Não há redução em termos de dureza ou resistência do material. A seguir, depois da recuperação e ainda em temperatura, o material sofre o chamado processo de recristalização. Neste processo, como os grãos ainda estão tensionados, o número de discordâncias reduz ainda mais e as propriedades mecânicas do material voltam ao seu estado original, ou seja, o material readquire a capacidade de se deformar sem sofrer trincas ou sem falhar durante a deformação. Nesta figura, nós conseguimos ver, em termos microscópicos, o que acontece com o material. Na sua direita, nós temos os grãos do material totalmente deformados, achatados e alongados, típico de material que sofreu, por exemplo, uma etapa de laminação a frio. Após esse mesmo material ser colocado em um forno para sofrer o recozimento, esse material recristaliza e os novos grãos formados apresentam esse aspecto arredondado, típico de material recristalizado e que ainda pode sofrer etapas posteriores de deformação. Se o material continuar sendo submetido às temperaturas, a terceira e última etapa que acontece é o chamado crescimento de grãos. A temperatura continuando a aumentar, os grãos agora recristalizados tendem a crescer. Esse crescimento de grão é favorecido pela permanência nessas temperaturas acima da temperatura de recristalização. Os grãos menores são consumidos pelos maiores, que aumentam em sua quantidade. Desse modo, a única maneira de diminuir ou refinar o tamanho de grão
se o material sofreu essa etapa de crescimento de grãos, seria deformar plasticamente os grãos existentes e iniciar a formação de novos grãos em um novo recozimento. O crescimento dos grãos é favorecido pelo movimento do contorno de grão dos grãos maiores, englobando, ou seja, consumindo os grãos menores. Os grãos menores têm uma tendência a diminuir e os grãos maiores têm uma tendência a crescer. Esse crescimento de grãos normalmente não é objetivado. Grãos maiores não significa propriedades de material melhor. O material não se torna mais dúctil pelo fato de ter grãos maiores. Portanto, é uma etapa que não deve ser objetivada no recozimento dos materiais. Abordando agora o trabalho a frio, o mecanismo presente no trabalho a frio é o encruamento. Como nós sabemos, o encruamento, como já dito a vocês, é a necessidade de tensões maiores para deformar o material à medida que o material é deformado. O encruamento é atribuído à interação das discordâncias umas com as outras e ao impedimento ao movimento dessas discordâncias pelas barreiras que existem dentro do material. Barreiras como, por exemplo, o contorno de grão ou inclusões metálicas. Essas barreiras impedindo o movimento das discordâncias fazem com que o material sofra o chamado encruamento. Toda e qualquer barreira que impeça o movimento das discordâncias faz com que o material encrue, ou seja, tensões maiores para continuar deformando o material. Durante o encruamento, durante o trabalho a frio, o número de discordâncias aumenta violentamente. Como exemplo, eu cito aqui que um material recozido pode apresentar de 10 a sexta a 10 a oitava discordâncias por centímetro cúbico. Uma vez que foi fortemente deformado, essa densidade de discordâncias pode chegar a 10 a 12, ou seja, 10 a 12 discordâncias por centímetro cúbico, em média 1 milhão de vezes maior do que aquela apresentada pelo material recozido. Esse material que foi deformado a frio e está fortemente encruado, se houver necessidade de deformações posteriores, é necessário que recozimentos intermediários sejam intercalados durante as etapas de deformação a frio, para que o material suporte novas deformações sem falhar. Também eu consigo controlar as propriedades mecânicas do material que eu pretendo, por exemplo, vender a um cliente, pela redução final que esse material sofre. Aumentando a redução final, eu aumento a dureza e a resistência do material a ser fabricado. Passamos a ver agora a influência da taxa de deformação na conformação dos materiais. Mas antes de entender o que é taxa de deformação, vamos ver o que é o chamado grau de deformação. O grau de deformação, ou strain, é a unidade de mudança no tamanho ou forma de um corpo devido à ação de esforços em relação à sua forma ou tamanho inicial. O grau de deformação vai ser adotado aqui para nós como epsilon, e ele é dado pela relação logarítmica entre a altura inicial e a altura final do material, ou a relação logarítmica entre a área final e a área inicial do material. Aqui nessa fórmula, o subíndice 0 representa a condição inicial e o subíndice f a condição final. E epsilon é um número adimensional, uma vez que é a relação entre duas medidas. Visto isso, podemos entender agora o que vem a ser a taxa de deformação, ou strain rate. A taxa de deformação dada por epsilon ponto é o diferencial do grau de deformação em relação ao tempo, ou seja, é a variação da deformação em relação à variação do tempo. Os valores de taxa de deformação
variam de acordo com a máquina ou o processo ao qual o material é submetido. Eles podem variar de 10 a menos 3 segundo a menos 1, nas máquinas de ensaio universal, como a máquina de tração presente em nosso laboratório, ou seja, deformações muito lentas, ou então deformações mais rápidas, de 10 a segunda, 100 segundo a menos 1. Nos martelos para forjamento livre, onde a deformação é extremamente rápida, passando pela faixa mais comum, de 0,1 a 10 segundo a menos 1, para as prensas de forjamento, extrusoras e trefiladoras. A tensão de escoamento do material aumenta com a taxa de deformação e nós veremos isso em gráficos mais à frente. A temperatura do material aumenta, a temperatura interna do material aumenta devido ao aquecimento adiabático provocado pela deformação a que o material está sujeito. Aqui nós vemos alguns exemplos de taxa de deformação de acordo com o material, de acordo com o equipamento que você está utilizando. Temos aqui as velocidades em metros por segundo do ensaio de tração, que vai aumentando até uma conformação por explosão, onde o processo é muito rápido e essa velocidade varia de 30 a 120 metros por segundo no processo de conformação por explosão. Neste gráfico nós podemos ver a influência da taxa de deformação nas tensões do material. É um gráfico que apresenta a deformação a quente. Aqui um aço foi submetido, um aço baixo carbono, sempre a 1100 graus. E eu estou variando a taxa de deformação. Nós temos taxas de deformação das curvas superiores do gráfico de 2,5 segundo a menos 1, até taxas de deformação bastante baixas, de 1,1, 10 a menos 3 segundo a menos 1, na parte inferior do gráfico. É um gráfico de tensão verdadeira versus deformação verdadeira. A curva mais acima, a curva superior, onde o material foi submetido a uma taxa de deformação de 2,5 segundo a menos 1, mostra para a gente que inicialmente, devido à taxa muito alta, o material sofre um grande encruamento, atinge um pico de tensão para deformar e logo após recristaliza, mostrado pela queda na tensão necessária para deformar o material. Já para taxas de deformação pequena, as curvas mais na parte inferior do gráfico, o material sofre um pequeno encruamento, recristaliza e como essa deformação é ainda pequena, o material volta a encruar, volta a ter um pico de deformação e esse processo praticamente se repete. Nós veremos no slide seguinte uma explicação sobre esse fenômeno. Para taxas de deformação pequenas, as curvas mais inferiores do gráfico, o amaciamento produzido pela recristalização é seguido por um novo endurecimento, estabelecendo então um comportamento cíclico do material. Esse comportamento pode ser explicado pela baixa energia de deformação a que o material é submetido por causa das taxas de deformação menores. Já em processos com elevadas taxas de deformação, ou seja, as curvas mais acima, mais superiores desse gráfico, a tensão de escoamento atinge um valor máximo e depois, como resultado da recristalização dinâmica, diminui até um valor intermediário entre o limite de escoamento e o pico de tensão observado, mantendo-se ao longo do ensaio pela continuidade do processo de recristalização. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa aula. Essa pesquisa que eu estou sugerindo a vocês, vocês já fizeram e já me entregaram, mas eu reforço aqui a necessidade de leitura desse capítulo 5 disponibilizado no SUAP para vocês. Esse capítulo é bastante importante, ele traz um texto mais elaborado dessa teoria que eu apresentei a vocês e, principalmente, é um texto que fala
sobre as diferenças entre os processos de recuperação estática, recuperação dinâmica, recristalização estática e recristalização dinâmica. Com isso, nós terminamos esta aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E não esqueçam de fazer todas as atividades sugeridas no Moodle que foram disponibilizadas para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.